paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus estamos aqui, iniciando mais um trimestre, agora o segundo trimestre desse ano de 2026. O tema do trimestre, que nós temos agora para discutir é Homens dos quais o mundo não era digno, é o legado de Abraão, Isaac e Jacó. Vamos tratar um pouquinho nesse trimestre das partes positivas, dos comportamentos positivos, comportamentos negativos, como Deus trabalhou na vida desses homens, como eles se entregaram, para que o chamado de Deus pudesse ser feito na vida deles. Sim. Então, nós vamos tirar lições desse momento, da trajetória desses homens. E nessa primeira lição, que vai ser lecionada no dia 5 de abril de 2026, justamente no dia da Páscoa, nós temos aqui a lição 1, título Abraão, seu chamado e sua jornada de fé. Para comentar essa lição está aqui eu, o presbítero Alexandre, e o presbítero Wagner. Amém, irmão. Paz do Senhor, paz dos seus irmãos, que Deus abençoe os irmãos ricamente. Isso aí. Irmão Wagner, faz a oração para nós começarmos aqui. Vamos orar sim. Senhor nosso Deus, Pai Santo, somos gratos ao Senhor. Agradecemos, ó Pai, por esse momento de estarmos aqui. Nos Rogamos ajude. pela vida de cada professor que está nesse exato momento assistindo a aula para melhor aplicar na escola dominical. Pedimos a Ti a Sua bênção na vida de cada professor, Em nome de Jesus, a Sua bênção na vida de cada aluno, nos ajude. para a glória de Teu nome. Amém. Amém. Também vou pedir, irmão Wagner, para o irmão ler o texto áureo e a verdade prática. Sim, irmão. O texto áureo está registrado em Gênesis capítulo 2, versículo de número 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. A verdade prática nos diz assim: o chamado de Deus na vida de Abrão e na nossa exige obediência irrestrita, fé e perseverança. Perfeito. A nossa leitura bíblica em classe dessa semana se encontra em Gênesis capítulo 12, versículos 1 ao 9. No plano de aula, irmãos, eu quero destacar aqui apenas os objetivos. Então, objetivo 1 nós temos apresentar como ocorreu o chamado de Abrão, enfatizar a obediência de Abrão a Deus diante desse chamado, mostrar as lutas enfrentadas por Abrão ao chegar a Canaã. Wagner, vou pedir para o irmão também fazer um pequeno comentário aqui da introdução. Sim, introdução, irmãos. Nós temos aqui um ponto interessante, que a lição, como o irmão Alexandre já disse, vamos falar sobre uma tríade de 3 personagens bíblicos, Abraão, Isaac e Jacó, já falando sobre introdução, tá, irmão Alexandre? E veremos que o patriarca foi chamado de uma forma muito especial. Sua convocação, ela implicava deixar sua terra natal e ir para um lugar que não conhecia. E nesse contexto era necessário fé e obediência. Então, na parte, nessa introdução, por mais que não tenha, irmão Alexandre, alguns versículos que falam detalhadamente o que Abrão estava fazendo, mas sabemos que Abrão estava numa região idólatra, o pai dele idólatra, mas Deus chama ele de uma forma especial. E eu gostaria que, se os irmãos pudessem anotar, o chamado de Abraão, e até o comentarista aqui ele coloca, que foi muito especial porque envolve, irmão Alexandre, algo muito maior daquilo que a gente pode imaginar. O que envolve? Envolve terra, envolve parentela, envolve casa. E isso, o que nos mostra, irmão Alexandre? Quando Deus chama Abraão de uma forma especial, terra é deixar a segurança natural, onde Abraão já por naturalidade já estava acostumado, irmão Alexandre? Exato. Então, terra está querendo mostrar que era um habitat natural, a sua segurança natural. A outra parte era a parentela, romper laços familiares. E não é fácil. Não. Por isso que é uma forma muito especial. Terra, laços familiares
e casa do pai abandonar a identidade e abandonar a herança. Porque não era só uma casa qualquer, né, irmão Alexandre? Não. Tinha uma herança, tinha uma identidade. E para aquele povo na época, seguir o que o pai fazia era uma herança, era uma honra muito grande. Fazer com que o pai fazia era carregar sobre os seus ombros o legado, exato, a identidade familiar, a identidade regional e a identidade natural aonde ele estava habitado. Então, essa forma muito especial que o comentarista coloca aqui, não foi de eu vou abandonar aqui tudo e vou embora. Ele levou em consideração, tem essas considerações, né, irmão Alexandre? Perfeito. Tem essas as atitudes que Abraão teve no momento de ouvir e obedecer a voz de Deus Todo-Poderoso. Maravilha. E aí, entrando no ponto 1, tem Deus chama Abraão, primeiro item, né? A fé de Abraão diante do chamado. O item 2, a promessa para Abraão. E o item 3, as bênçãos de Deus para Abraão. Nesse primeiro ponto aqui, até a continuação do que o irmão Wagner acabou de colocar da introdução. Então, Deus ele aparece a Abraão e pede para que ele se dirija a uma terra que ele não conhece. Vá para a terra na direção e assim por diante. Os irmãos conhecem o texto, aqui na nossa leitura vai falar sobre isso, a leitura bíblica em classe. E aí o comentarista coloca essa questão aqui do GPS. Eu acho que uma das coisas importantes que a gente pode colocar, esse ponto que o irmão falou, ter que deixar a sua terra, deixar a sua segurança. Sim, sim. Hoje é muito fácil para a gente, porque antigamente você ia fazer uma viagem, então você buscava um mapa, sim, tinha pessoas que ela tirava uma cópia do mapa para ela poder deixar, fazia um traçado. Hoje a gente não precisa mais disso. Eu tenho certeza que talvez os irmãos, ou os irmãos, as irmãs, falar com os alunos, ninguém mais tem um guia, aquele, né? Guia de ruas, guia né? de ruas em casa. De ruas em casa. Porque você pega o seu celular, põe lá o endereço que você coloca, você ultrapassa, errou a passagem, o celular já faz, o GPS já recalcula a rota, se tem tempo, trânsito. Período, né, irmão? Tempo, período, você consegue dizer, olha, eu vou chegar aí em uma hora, uma hora e meia, atrasou, então você vai acompanhando. Então, nós temos uma vida muito, eu vou dizer fácil nesse sentido, que está muito longe do que era o que Abraão viveu aqui. Então, quando Deus deu a ordem, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, isso aqui para Abraão, eu estava lendo a lição e comecei a pensar, porque não existe aí eu vou falar aqui, irmãos, eu pelo menos não conheço, o irmão Wagner me ajude aqui se tiver, não tem um livro específico que vai falar que os pais de Abraão eram idólatras, ou que confeccionavam ídolos. Mas se tem essa tradição, ou esse conceito, existe pelo menos essa teoria de que o pai, Tera, aí não sei se a mãe, mas pelo menos Tera era confeccionador de ídolos. Exato. E aí vem Abraão dizendo assim, olha, o Deus Todo-Poderoso falou comigo nessa noite, nesse dia, mas como é que é o formato desse Deus? Exato. Como é que é a aparência dele? Ele é igual ao Deus de Ur, ao Deus da cidade e tal? Não, é o Deus Todo-Poderoso, ele falou comigo, e eu tenho certeza de que é o caminho certo. Sim. E eu entendo que as adversidades que ele enfrentou por dizer isso foi um pouco complicado, não foi, irmão Wagner? E aí, se quiser continuar. O Alexandre tocou no assunto aí, irmão. O que acontece? A história de Abraão é decorrente de Gênesis capítulo 11, da queda de Babilônia, da Torre de Babel. Da Torre de Babel, onde os homens queriam ser igual a Deus. Deus confunde a língua deles e depois nós vamos ver que o povo começou a se dividir e começou então a ter, né, irmão Alexandre, as descendências até chegar em Abraão.
Então, esse fato que aconteceu em Gênesis capítulo 11, parece, não estou falando que está, tá? Parece que está vívido na cabeça de todos os personagens de Gênesis capítulo 11. Porque eles queriam ser igual a Deus. E aqui o comentarista, e a irmã Alexandre completa aqui, é que não existe mais nenhum homem querendo ser igual a Deus. É Deus se revelando a um homem que ele tem que seguir um Deus todo-poderoso acima de todos aqueles que eles imaginavam que havia. Exato. Todos os deuses que você imaginava ter aí em Mesopotâmia, eu sou maior que eles. A gente está fazendo aqui um paralelismo, a gente está aqui só fazendo uma inserção ao texto, tá, irmão? É só um pensamento. Aqui está um Deus maior do que esses que vocês estão servindo em Mesopotâmia. Sai do meio da tua terra. E isso é forte demais, irmão. E quando o irmão Alexandre falou de GPS, aí vem uma pergunta, irmão Alexandre. Será que você, teríamos a mesma coragem que teve de Abraão, de sair da terra, uma terra fértil, e para uma terra ainda que árida, e que a gente não sabia onde era? Será que teríamos uma fé como a de Abraão? Hein, irmão Alexandre? Essa promessa que Deus faz nesse item 2, que a gente coloca assim, as promessas feitas a Abraão não alcançaram somente eles, mas incluíam toda a humanidade. O que Deus promete ao patriarca marcaria a sua história e a de seus descendentes até os dias de hoje. Agora, uma coisa importante dessa promessa, e por isso que nós estamos falando desse item aqui, dessa questão de você tem uma região idólatra e de repente aparece um Deus que não tem forma, Sim. não tem aparência, é invisível, Sim. mas se dizendo Deus Todo-Poderoso, dando uma ordem para que ele fosse para um lugar que ele não sabia. Sim. E a promessa era, eu vou abençoar a tua família, os teus descendentes, mas um homem de 75 anos que não tinha filhos, e a mulher de 65 estéril. Estéril ainda, irmão. Então, a fé de Abraão, essa promessa, essa disposição que Abraão apresenta para Deus é algo muito forte. Sim. E aqui mostra um pouquinho, nós temos aqui um direcionamento muito grande para conversar com os alunos dentro desse contexto. Como está a nossa fé? Porque hoje, da nova aliança, não vai ter talvez uma questão dessa tão próxima. Ou a vida que nós vivemos hoje, com toda a tecnologia que nós temos em volta, não vai ter algo tão próximo dessa situação de Abraão. Mas temos muitas coisas que Deus nos pede. Exatamente isso. E como é que está sendo nossa fé diante disso? Até marquei aqui. Você marcou isso aí, irmão? Então complementa aí, irmão Wagner, sobre isso aí. Porque isso aqui é algo muito importante, muito sério para nós conversar. Olha, rapaz, o pensamento aqui, tá... O que acontece, irmãos? Esse chamado de Abraão, para esse fato histórico e também com os resultados até hoje pertinentes a esse chamado, é um chamado único, certo, irmão Alexandre? Exato. É um chamado único. Incondicional, Deus chamou ele incondicionalmente. Abraão não fez nada que atraísse a atenção de Deus. Ele não orava, a gente vê que ele não orava, ele não adorava a Deus. Exato. Certo, irmão? Até esse momento, entendemos que ele era um homem normal, comum. Então foi um chamado incondicional. Esse chamado, irmão Alexandre, ele abrangeu universal, por quê? Porque Deus falou, vou abençoar todas as nações. Então esse chamado foi universal. Relacional, por que relacional, irmão Alexandre? Porque envolve um relacionamento de Abraão com Deus. E aqui envolve um relacionamento ímpar, certo, irmão Alexandre? Exato. E funcional, porque houve então, dele veio Israel. Então, ele foi funcional. Teve isso daí. Agora, esse chamado é único para Abrão.
Agora, o irmão Alexandre tocou num assunto aqui, Deus nos pede alguma coisa. Será que teremos coragem de deixar alguma coisa para obedecer o que Deus nos pede? Né, irmão Alexandre? Exato. E aqui eu acho que um dos pontos mais importantes é que assim, ao mesmo tempo que Deus, quando chama Abrão, ele impõe uma condição, Sim. Essa condição sendo atendida, vai trazer para Abraão, ou Abrão, bênçãos, como nós estamos comentando aqui. Agora, um ponto importante que nós temos que tratar com nossos alunos é o seguinte: às vezes nós queremos as bênçãos de Deus, nós queremos esse contato, essa comunhão, mas será que nós seguimos esse caminho de Abraão, essa disponibilidade para obedecer à voz de Deus? É o que nós temos que pensar, porque abrir mão de toda aquela segurança para seguir um caminho de um Deus, eu volto a frisar essa questão, porque para Abrão, o irmão tocou nesse assunto que ele é um homem comum, para Abrão naquele momento era algo muito novo. Sim. Ele ouvir a voz desse Deus e dizer, olha, esse aqui é o caminho que eu tenho que seguir e eu vou seguir isso, aqui é algo muito... Sim, né? E esse chamamento, né, é a mesma voz que Noé ouviu por uma vez só. Por uma vez só. E por uma vez só foi obediente por muitos anos. Por certo, aqui estou dando um exemplo, tá? Mas aí a gente vai pensando, talvez os filhos perguntavam para Noé, pai, quantas vezes o senhor ouviu essa voz? Aí o pai respondia, uma vez só eu ouvi. Pois é. O irmão citou o capítulo 11, né? Mas a gente pega a descendência de Abrão, nós vamos ter o Tera, o pai de Abrão, Tera, é uma pessoa importante, nós vamos falar um pouquinho daqui para frente, sim, mas é alguém importante. Agora, aqui no finalzinho, fala assim, ó, o exemplo de Abrão no item 3, as bênçãos de Deus para Abrão, diz assim, o exemplo de Abrão mostra que o Todo-Poderoso é quem promove aqueles que o amam, nele confiam e esperam. No tempo oportuno, Deus honra os que permanecem fiéis. E aqui é um ponto assim, até que momento, até que nível nós estamos crendo nisso. Porque aqui, irmãos, quando a gente avalia a nossa vida de seres humanos, o Wagner tem uma vida, eu tenho outra, cada um tem uma vida e as nossas vidas, elas são diferentes. Tem gente que cresce mais, assim, em termos de financeiros, né, de posição do que outros, o esforço. Mas é importante a gente entender o seguinte, será que a vida que eu estou vivendo, ela está exigindo muito mais do que eu deveria fazer? Mas eu estou falando da questão da vida física, porque aqui, usando a questão de Abrão, nós temos o seguinte, a posição de Abrão de crer e sair da sua terra era a condição de Deus abençoar. A gente vai ver que ao longo da vida de Abrão, ele foi acumulando riqueza sem fazer muito esforço. Sim. Ele simplesmente era fiel. E Deus foi acrescentando. Agora, até que ponto eu consigo ser fiel ou eu quero buscar mais e mais e abrir mão da fidelidade? Sim. Pensando nisso aqui, Jesus falou uma coisa muito importante. Ele diz o seguinte, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Alexandre do céu. E esse buscar as coisas, né? Buscar as primeiras coisas de Deus, não significa que eu vou viver 100% na igreja, que eu vou ter que abrir. É claro que assim, há chamados de Deus que a pessoa vai abrir mão da sua vida secular e viver para Cristo na igreja, fazendo essa obra de Deus. Mas não quer dizer literalmente isso, mas que o meu caminhar, a minha vida, essa vontade de Deus para mim seja em primeiro lugar, né? Às vezes eu posso até crescer mais, mas a que custo? Sim. Né? Isso é um ponto muito importante da gente colocar, porque no tempo certo, no tempo oportuno, eu estou disposto a seguir o tempo oportuno, é algo que nós temos que passar para os nossos alunos. Exatamente. E esse acrescentar, irmão, o que é acrescentar? Há uma diferença muito grande de dar e acrescentar. Beleza, bom. Dar Boa observação. é uma coisa,
Um exemplo, ó. O irmão Alexandre não tem caneta. Eu estou dando uma caneta. Certo, irmão Alexandre? Perfeito. Acrescentar é isso. O irmão Alexandre tem uma caneta, mas a tinta está acabando. Então eu estou acrescentando tinta na caneta para não acabar. Deus, ele acrescenta aquilo que você já tem. Por mais de pouco que você tenha, Deus vai acrescentando, e isso vai tomando uma proporção volumosa. Ele vai aumentando. Dar é uma coisa, acrescentar é outra. São coisas distintas, né, irmão Alexandre? É isso aí. E é isso que Deus fez com Abraão. Deus deu, Deus trocou o nome. Em alguns momentos, Deus deu, quando ele desceu para a terra do Egito, a gente pode ver que ele saiu com riqueza, a gente vai falar isso aqui com mais detalhes mais à frente, e tem outras coisas que ele acrescentou. Exato. Ele foi um homem abençoado, irmão, meu Deus. E assim, é importante mostrar que Abraão, essa decisão, essa crença, é o que fez dele ser o pai da fé. Claro, tem outros pontos, nós vamos falar ao longo do trimestre, mas assim, e uma coisa que é importante para os irmãos, para as irmãs entenderem, a gente até está tomando um pouco de tempo nesse primeiro item aqui, mas é para nós entendermos um pouquinho esse contexto histórico de Abraão, o que envolveu e como aplicar isso. Porque a cada semana nós vamos falar um pouquinho da história de Abraão, só que esse primeiro momento, ainda com o nome Abrão, sem ter essa marca da chamada divina, agora, é claro que não é bem assim, mas nós estamos falando assim que ele está no momento do teste, aquele momento inicial em que Deus se apresenta, fala, e agora vamos ver o que ele vai fazer, como é que vai ser o comportamento dele. Tanto que agora, nesse ponto 2, a obediência de Abraão, nós temos aqui atendendo o chamado, um descuido e a passagem por Harã. Exato. E aí eu queria, Wagner, que o irmão já começasse comentando aqui esse primeiro ponto. Irmão, o Abrão atendendo um chamado foi exigência também de Deus numa parte na vida de Abraão, que ele andasse perfeito. Em Gênesis capítulo 17, versículo de número 1, Deus disse para Abraão, tem um chamado. Deus entende de Abraão as suas falhas, ele entende de Abraão os seus erros, mas Deus diz o seguinte, anda na minha presença e ser perfeito. Gênesis 17, versículo de número 1. Atender o chamado, não necessariamente nós teremos que ter a nossa perfeição em dia, irmão Alexandre. Abraão, ele estava repleto ainda, ele estava repleto ainda de falhas, que é normal na vida de um ser humano, né, irmão Alexandre? Exato. E o que acontece? O que fez Abraão ter uma notoriedade dentro dos demais é que ele atendeu sem hesitar. Então, sem hesitação, ele partiu da sua terra, a terra a qual Deus ordenou. Então, sair de algo sem hesitação, sem dúvida, é que foi fundamental, irmão Alexandre. Ele saiu sem dúvida, mas ele saiu com as suas imperfeições. Isso aqui, irmão, deixa bem claro aos irmãos, ele não respondeu com santidade, ele não era santo, ele estava em formação de caráter, certo, irmão Alexandre? Estava sendo forjado, ele estava sendo preparado, ainda estava em construção a sua vida espiritual, porque em Gênesis capítulo de número 1, ele sai, Gênesis 12, versículo de número 1, ele atende, sai, depois o versículo 7 mostra ele erguendo altares, versículo de número 8 mostra ele erguendo um altar e clamando a Deus, ele já reconhece quem é o Deus que chamou ele. Exato. Entendeu? Então, irmão, ele está em formação, está em processo ainda. Mas atender esse chamado de hesitação fez com que as demais coisas fossem aprimorando ao longo do tempo. Perfeito. Certo, irmão Alexandre? Isso aí. E aí, complementando com essa questão aqui de um descuido, eu queria tocar no assunto com os irmãos aqui, com as irmãs, é algo talvez
A Bíblia, alguns pontos ela não deixa muito claro, então nós temos que pegar algumas partes, né, da Bíblia para poder chegar numa conclusão. Eu acho importante passar isso para os irmãos, para as irmãs professores, porque pode ser que algum aluno toque nesse assunto, os irmãos já vão estar preparados. Se nós pegarmos Gênesis capítulo 11 e o versículo 31, ele diz assim, ó: E tomou Tera Abrão, seu filho, e Aló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã e habitaram ali. Quando nós olhamos esse versículo, dá a entender que Deus não falou com Abraão, ou com Abrão, em Ur dos Caldeus. Porque quem toma a decisão de sair aqui é Tera. Eu não vou entrar no mérito histórico que Tera tem que tomar a decisão, mas o ponto é, aqui está registrado que Tera saiu, eles pararam em Arã, tem até a passagem aqui dessa cidade aqui, Arã, e de Arã, Abraão segue. Porém, se a gente for para Atos capítulo 2, Atos capítulo 7, Isso. Essa pregação de Estevão mostra um detalhe importante. E aqui é o que a gente tem que eu diria que talvez esse versículo é o que prova que nós entendemos que Deus falou com Abrão em Ur dos Caldeus, para seguir para uma terra que eles iam conhecer. Nós temos aqui o seguinte, 2 assim, ele disse: varões, irmãos e pais, ouviu, Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Arã. Então está claro que por conta disso, e aí ele disse, sai da tua terra, dentre a tua parentela, e dirige à terra que eu te mostrarei. Agora aqui nós podemos ter diversos tipos de explicação, mas o ponto é, Deus fala com Abraão, ou Abrão, em Ur dos Caldeus, sai e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Sim, Só que Gênesis deixa claro que eles saem e vão para a direção para Canaã. Vamos para Canaã, não sei se é lá. E aí, de repente, param em Arã. Então, o registro bíblico mostra que eles param em Arã. Sim. Filho de Ló, que é esse homem que acabou saindo junto aqui, o sobrinho de Abraão. Por que ele vai junto? Note, se Tera é quem vai levar, e agora o pai tinha morrido, então ele assume a paternidade de Tera, né? É isso. Ele assume. E o que também dá a entender pelo relato bíblico é que Abraão só continua a sua passagem depois que Tera falece. Sim. E aí ele também não vai deixar Ló sozinho. Sim. Então, aqui eu quero falar isso. E aí, Wagner, não sei se você vai concordar comigo, mas acho que é importante a gente pensar nisso aqui. Ló não foi junto com Abrão simplesmente porque Abrão desobedeceu a Deus nesse sentido. As circunstâncias fez com que Abrão levasse Ló. Ele se sentiu na autoridade e no... Exato, é aquilo que eu falei. Quando um pai morre, quem assume a responsabilidade familiar é o filho. É o legado. Então, todas as responsabilidades... a dívida é os filhos. O legado da descendência é o filho. É o filho. O filho tem... O cuidado da família é o filho. Isso daí é a cultura bíblica do povo daquela época. Daquele momento histórico. Né? Exato. Aqui não é o que Abraão foi aqui desobediente. Eu não vejo Abraão como desobediente aqui, nesse contexto, mas eu vejo ele preocupado com o seu sobrinho. Mas o sobrinho já era maior de idade. Ele poderia cuidar-se de si mesmo. Mas não é bem assim, né, irmão Alexandre? Não, o conceito de maioridade dessa época não é o nosso conceito de hoje. Então, assim, até ter uma formação familiar, até ter uma estrutura familiar, onde ele pode depois tomar as suas ações e atitudes, é totalmente diferente da nossa. Tanto que eles só se separaram por conta de briga. Porque se não brigasse, ficaria junto, irmão Alexandre.
Exato. E aqui, irmão, tem um ponto importante, acho que falando desse conceito, como nós estamos falando de uma lição introdutória, tem alguns conceitos que acho que vale a pena a gente conversar, que é, por exemplo, esse conceito de clã. Uhum. E aí uma opinião minha, não necessariamente que isso esteja correto, mas acho que vale a pena trazer essa parte para os irmãos. Por que Tera, ele toma a decisão de sair, por mais que talvez Deus tenha falado com Abrão? Então, mas eu vou levar vocês, porque o dono do clã, o chefe, não era Abrão, era Tera. E note que se a gente pegar aqui pelo relato, Naor não vai, porque tem um ponto importante. Naor aqui, ele já era pai de filhos, Sim. E Abraão não tinha filhos. Então Tera, ele se sente como o pai, como o dono do clã, o chefe do clã, ele se sente talvez nessa responsabilidade de ir junto. E aí como é que Abraão faz com essa questão da familiaridade? Família. Veja bem, irmãos, o que eu estou colocando aqui para os irmãos, acho que isso tem que estar muito claro, eu estou pegando o que a Bíblia fala e dando uma visão para os irmãos, Sim. Porque o que nós temos que entender Deus falou com Abrão em Ur dos Caldeus, sai, e ele decidiu sair, ele creu. Né? Tanto que se a gente for para Hebreus capítulo 11, e o versículo 8, Hebreus 11 diz assim, olha, pela fé, Abraão sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Então o relato bíblico é muito claro nisso. Então tem alguns pontos aqui que a gente não vai conseguir explicar ao certo, não vai conseguir dar um pormenor, porque faz parte de quem escreveu, envolve um pouco o contexto. Sim. Então é esse ponto que eu quero deixar para os irmãos. Essa passagem por Harã envolve todo esse contexto. Agora em Harã, o pai dele morre, e aí também a gente pode entender assim no capítulo 12, depois que o pai dele morre, então Deus vem e renova, e ele não pode também simplesmente sair de Harã e largar o Ló lá, ele não se sente. Abrão agora como chefe do clã, esse homem que direcionava o clã, que cuidava do clã, ele não se sente, ele se sente responsável em levar Ló junto. Sim. Isso aqui é extremamente importante deixar esse conceito, esse contexto histórico para os irmãos, porque algum aluno talvez mais curioso, né? Sim, e vale ressaltar, né, irmão Alexandre, que se Deus não quisesse tanto um relacionamento com Ló, Deus não ouviria a intercessão de Abrão a um ponto de enviar anjos na casa de Ló, de Ló e falar assim, escape-te por tua vida. E depois, mais para frente, a gente vai ver o que aconteceu com Ló e a sua descendência. Foi importante dentro dos relatos bíblicos. Então, se Ló não fizesse parte de todo esse contexto, Deus não queria nem saber de Ló. Não, o meu negócio é com você, Abrão. Não é com Ló, não é com seu sobrinho. Mas Deus também teve ali algo com Ló. E complementando aqui no item 2, no finalzinho, ele fala assim, assim, Abrão saiu da Caldeia em direção a uma terra escolhida por Deus. Sim. Tenha cuidado, pois sempre que deixamos de obedecer de forma restrita ao Senhor, os problemas surgem. Agora aqui é uma lição. Acho que nós estamos dando esse contexto histórico para os irmãos entenderem que não é simplesmente largo meu sobrinho lá e pronto, mas aqui é uma coisa que nós temos que pensar. Será que Deus não está exigindo de nós alguma coisa para que nós deixemos, abandonemos, larguemos isso aqui, parar com isso, com esse ou outro comportamento, ou ter uma postura diferente em relação a algumas coisas, e nós estamos deixando de obedecer ao Senhor? Sim. Porque é nítido, e a gente vai ver mais para frente aqui na próxima lição, que houve um problema por conta disso, né, que poderia ter sido evitado se Ló tivesse ficado lá em Harã, ou tivesse ficado em Ur dos Caldeus, poderia ter sido evitado. Seria diferente, né? Seria diferente, mas foi. Então, o ponto aqui que nós temos que pensar a lição que o comentarista coloca para nós, ela é de extrema importância e deve ser comentado isso na sala. Sim. Irmão Wagner, nesse ponto 2 aqui, mais algum item que vamos comentar? Não, nesse então, ponto 2 não. Ponto 3 é interessante. Então vamos seguir para o ponto 3, que nós temos aqui. As lutas que Abrão
enfrentou ao chegar em Canaã. Então, o primeiro item é a dificuldade contra a fome. O segundo, a dificuldade de ir para o lugar certo. E terceiro, a dificuldade em falar a verdade. Exato. É controverso, né? Ô, irmão, quando eu li isso daqui, eu falei, e eu sei que o professor, é o seguinte, tem uma promessa esperando Abraão, mas ele não contava com as dificuldades. As dificuldades aqui no ponto de número 3, contra a fome. Então o que ocorre? A fome fez com que ele desistisse dessa caminhada. Veja bem, olha o versículo que interessante, Gênesis capítulo 12. Ó, Gênesis capítulo de número 12, versículo 8 e 9. Olha só, e moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, edificou ali, irmão Alexandre, um altar ao Senhor. Aqui é a primeira vez que Abraão invoca a Deus. Ele invocou, mas não foi só um Deus, ele invocou o nome, tá vendo que ele colocou o nome do Senhor. Irmão Alexandre, aqui já mostra um relacionamento profundo. Preste bem atenção, nós vamos chegar aqui, tá, irmão? Já mostra um relacionamento profundo, porque Abrão está chamando o nome do Senhor. Ele está invocando, invocar aqui no hebraico é clamar em alta voz. Ele ergue um altar e começa a chamar o nome do Senhor. Depois, ao versículo 9, depois que ele adorou a Deus, ele caminhou Abrão dali, seguindo ainda ao lado do sul. Em outras traduções diz Negueb. Não sei se do irmão está aí Negueb. Não, aqui está a Banda do Sul. Banda do Sul. A direção que ele tinha que seguir é Banda do Sul. Era Negueb. Ele falou assim, olha, eu adorei a Deus, invoquei o nome do Senhor e agora eu estou indo na direção certa. Só que por mais, irmão, que Abraão adorasse a Deus e entrasse e fosse no caminho certo, o problema foi inevitável. A fome pegou ele. E esse problema que pegou Abraão fez com que ele desistisse de prosseguir o caminho que ele estava tendo no versículo de número 9. Aí você pode ver que no versículo 10, ele já desistiu da caminhada e diz, havia fome naquela terra e desceu. Desceu, irmão. Quando você está indo para a direção certa, mas algo acontece e você desce, resultados inevitáveis negativos acontecem, irmão Alexandre. E foi o que aconteceu com Abraão. Abraão, ele vislumbrava a promessa, dar-nos a entender, não estou falando que é, tá, irmão Alexandre? Querido professor, na sala de aula, não fala que isso aconteceu, mas dá a entender que por mais que tenha a promessa, ele não contava com a dificuldade. Entendeu? E ele desce para o Egito. E aqui, no ponto de número 2, é que começa a dificuldade de ir para o lugar certo. Mas até complementando essa questão da fome, porque a gente... Eu vou usar essa expressão para os irmãos entenderem que, de uma forma geral, nós temos isso muito claro. Que estar na direção de Deus não significa que nós não vamos enfrentar dificuldades. Então, Abraão, o irmão colocou muito bem aqui, ele foi para o Negueb, ele foi para a Banda do Sul, na direção divina, com a bênção de Deus sobre a vida dele, mas chegou lá, tinha fome. Tinha fome. E como lidar com a fome? E se ele permanecesse naquela região? Será que não ocorreria milagres, irmão Alexandre? Essa era uma pergunta que me veio. Uma pergunta importante. E eu queria destacar porque, assim, parece que é só Abraão, né? Mas aí ele coloca Abraão, Sarai, várias pessoas que pertenciam ao seu clã, que nós falamos aqui, além de animais, que dependiam dos seus cuidados. Então, a fome, aquilo foi um problema muito grave para Abraão. Se preocupou. Ele se preocupou e ele precisava tomar uma atitude. Uma coisa que eu acho importante dentro desse contexto
Para Abraão não fez diferença, mas para nós isso às vezes faz, a gente não vê Deus o condenando ou criticando por ter descido ao Egito. Não. Mas aqui é um ponto que nós temos que pensar. Quando nós decidimos mudar, ou sair, ou ir para algum lugar, será que eu tenho realmente a direção de Deus? Será que quando eu tento fugir isso é importante, né? Quando eu tento fugir de um problema, será que a direção de Deus realmente é fugir daquele problema? Nós temos algumas experiências. Tem a nora de Ruth, né? Sim. Noemi. Noemi, seu marido, eles fugiram da fome e depois tiveram um grande problema por isso. Sim. Tem situações de que a pessoa ficou. Elias foi alguém que fugiu, mas sempre na direção de Deus, mas estava sempre tendo um problema. E Deus fez milagre na hora onde havia fome. Então, nós temos que pensar o seguinte, conversar com os alunos. Diante da dificuldade, mesmo Deus dando direcionamento, qual que está sendo o nosso papel? Fugir ou enfrentar aquilo com Deus na frente? Acho que são dos pontos que nós temos que comentar. Né? Essa dificuldade de ir para o lugar certo, explica um pouquinho mais para nós aí, irmão Wagner. Essa dificuldade de ir para o lugar certo, por que teve essa dificuldade? Porque o comentarista já coloca bem claro, por conta da fome. Da fome. O caminho certo era inevitável. Ele tinha que ir. Só que a fome trouxe a falta, não de orientação, mas a falta de confiança. Porque aquilo que a gente falou, se ele permanecesse lá, irmão Alexandre, será que todos não iriam vislumbrar um milagre na terra onde havia fome? Agora veja bem, parece estranho o fato de Deus tirar Abraão da sua terra e conduzir a uma terra de escassez. Parece estranho, né, irmão Alexandre? Mas o que ocorre? Abraão estava na direção certa, pois Todo-Poderoso não erra. Ao que tudo indica, no Egito, terra da idolatria, tantos os deuses estranhos, havia fartura de pão. E sabemos que a terra de Canaã era um lugar frutífero, porém, ocasionalmente, por algumas razões, surgia seca, severa e com ela a fome. Foi o que aconteceu com Jacó, no tempo de Jacó. Então, o que acontece? Será que Deus deixaria ele, irmão Alexandre, morrer de fome? Sem ele se apresentar, sem ele dar uma nova instrução? Abraão, penso eu, se Abraão tivesse permanecido na terra em que estava, Deus não iria abandonar ele. Deus iria ir ao encontro de Abraão, orientá-lo, socorrê-lo e direcioná-lo. Isso daí é fato. Então a dificuldade de ir para o lugar certo foi devido a essa situação, a escassez, a fome. E agora presta bem atenção, irmão. Nós erramos o caminho espiritual quando nos falta o material. Se o material... Irmão, olha só. Jacó aconteceu a mesma coisa. Abrão aconteceu a mesma coisa. Quando nos falta o material, o espiritual sofre. E isso é fato. Na tentação de Jesus com fome, Satanás apresentou materialmente e ele recusou. Então, quando tem falta de material, o espiritual padece. E aí, só que isso é importante, eu queria complementar o seguinte, ele padece depende da decisão, né? Da decisão. Porque foi a situação de Abraão. Quando ele chega, conhecendo um pouco o contexto histórico, qual foi a preocupação dele? Que essa dificuldade de falar a verdade. Dizer que Abraão mentiu também não é tão acerto, né? Porque houve um acordo de Abraão com Sarai, porque de uma forma humanamente falando ali, literalmente, eles eram irmãos, por parte de pai, mas eles eram irmãos. Então, quando ele omite que ela não é esposa dele, de uma forma geral, ele também está mentindo, porque é claro que
nessa situação, o ser esposa dele se torna algo muito maior e de preferência do que o ser irmã. Sim. Mas o que acontece? Eu vou morrer. Quando os homens chegarem lá e olharem para você, bonito dessa forma, eles vão querer me matar e tomam para você como irmã. Então é simples. Não. Você, eu chego lá e falo que nós somos irmãos, eu fico vivo, você fica vivo, Sim, aí sim. nós seguimos bem. Só que, será que esse é o verdadeiro comportamento que nós temos que ter? Aqui, irmãos, eu gostaria de tocar uma coisa, isso aqui eu vou falar até assim, aprendi muito com o Hernandes esse ponto. Muito cuidado ao usar esse assunto na sala e falar que Abraão mentiu, porque você não vê, em momento algum do texto bíblico, Deus condenando Abraão pelo que ele falou. Isso aqui não muda a atitude dele, mas acho que coloca para nós um ponto de como de tratar isso com respeito. Exato. Com cuidado. E eu acho muito que o comentarista ele colocou veemente. Abrão mentiu a respeito de Sarai porque teve medo tranquilo. Isso daí a gente sabe. Ele mesmo se declarou. Exato. Agora, mentiu, aí eu já não vejo esse ponto nós temos que tomar cuidado. Eu quero colocar aqui para os irmãos, para as irmãs, não é que nós vamos falar que ele também não mentiu. Ele mentiu, a gente não pode fugir do fato. Mas a forma como a gente fala e expõe isso é algo que muda um pouco. Porque Deus, ele agiu de uma forma muito milagrosa para defender Abraão. O que, por conta daquela situação, Abraão fez isso. Deus falou, olha, com certeza provavelmente matariam mesmo. Então agora eu que vou agir, não toca nessa mulher não. E aí já veio a situação, né? Foi. As pragas. Sim. Aquela situação toda. Irmão. E tanto que o que acontece? Quando na primeira vez que chamou Abraão, disse, que isso que fizeste, né? Foi aqui, perdão, irmão Alexandre, no versículo 15, e viram os príncipes de Faraó, e gabaram-se diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó. Aí o versículo 16, e fez bem a Abraão por amor dela. Veja bem que ele estava preocupado com ela. Sim. Por amor dela. E ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos, jumentas e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Então chamou Faraó e disse, que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era tua mulher? Agora eu faço uma pergunta. Irmão, se ele tivesse falado, será que Faraó iria chegar e falar assim, então tudo tranquilo? Não, esse estrangeiro? Tudo estrangeiro. Só que o que acontece? Deus protegeu a família. Exatamente, foi muito bom esse ponto que você trocou. Deus protegeu a família de Abrão, irmão. Irmãos, essa primeira lição é uma lição, eu não vou falar introdutória, porque aqui o comentarista não colocou como uma lição introdutória. Ele está falando diretamente desse chamado de Abrão, como Deus tratou esses primeiros comportamentos e atitudes de Abraão. Então, note que nós falamos de coisas boas e falamos de coisas ruins. E nós temos que levar os irmãos a pensarem um pouquinho o que fazer. O conselho que eu quero dar aos irmãos e às irmãs é o seguinte, se a sua sala for uma sala que tiver muitos novos convertidos, talvez compense investir um tempo contando a história de Abraão. O pai, quem foi ele, descendente ser descendente de Sem, porque eles talvez não tenham esse conhecimento. Talvez a primeira lição que vão tratar sobre Abrão. Mas se os irmãos têm uma sala mais madura, que já passou por outras lições, que a maioria dos irmãos conhece, então já dá para ir direto nos pontos e comentar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre esses comportamentos, atitudes de Abrão que ele passou, que foi bom e positivo, e o que foi mal e negativo, e trazer isso para os nossos dias para mostrar, olha, como que nós estamos agindo diante, como nós agiríamos, ou terá que não tem alguma situação parecida? De repente a gente consegue até
algum irmão fala, olha, eu passei por algo parecido, aconteceu isso, isso. É o momento de nós conversarmos, né? Mais algum ponto? Não vai? Não, irmão Alexandre, aqui tá muito Perfeito. bom já. Então, irmãos e irmãs, ficamos por aqui nessa primeira lição. Amém. Espero que Deus abençoe muito nesse próximo trimestre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.